Bom, tá gravando. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo, meus queridos alunos, alunas, todos que estão aqui presentes nesse dia de palestras, né? Eu acho que, volto a dizer, eu me surpreendi com a aceitação, né, de todo mundo, da quantia de alunos presentes nas palestras, desde segunda-feira. Então, estou bem feliz, né? Fico feliz que está dando certo e pretendo organizar outras também. Bom, eu vou dar alguns recadinhos aqui para vocês, básicos de sempre, né? Mantenha seus microfones desligados durante a palestra, né? Mantenha a sua câmera desligada, pode manter desligado para não pesar muito na internet de vocês. No caso, hoje, como a palestra é só com a Bruna, ela tem, né, 1 hora para falar aí para vocês, fica a critério dela, tá? Após a fala, né, da palestrante, vocês poderão fazer perguntas e a palestra ela vai ser gravada e disponibilizada caso alguém tenha problemas com a internet ou, né, não pode assistir por motivos pessoais. Façam suas anotações, tem professores que já pediram atividades para vocês e eu vou mandar as minhas na sexta-feira. E uma outra coisa que aconteceu ontem, tá? Por favor, quando nós terminarmos a palestra, saiam todo mundo do Google Meet. Por que isso? Porque quando eu fecho aqui, logo em seguida vem o e-mail com o link da palestra, que eu compartilho com vocês. Porém, teve alunos que deixaram ligado, não sei por que, esqueceram e foram desligar 1 hora depois. E todo aquele tempo, né, de 1 hora e pouco, além da palestra, ficou lá registrado e eu não recebia o tal do e-mail, estava achando que tinha dado algum problema. Então, saiam já, tá? No momento que nós terminar a palestra, desliguem aí, para não ficar, né, essa gravação. Daqui a um pouco vocês falam alguma coisa que não deve aí e fica registrado aqui comigo, tá bom? Bom, vou apresentar a palestrante, a Bruna de Oliveira. A Bruna de Oliveira ela é mestranda em Ciências Sociais, tem graduação em Nutrição pela Unicinos. Ela é nutricionista socioambiental, especialista em plantas alimentícias não convencionais, as PANCs. Ela é sócia fundadora da Crioula Curadoria Alimentar e ela é pesquisadora alimentar com ênfase em meio ambiente e desenvolvimento rural, tá? Então, Bruna, muito obrigado por tu ter aceito o convite, né? Eu já conversei com a Bruna 1 ano atrás, no início da pandemia, que eu mandei uma mensagem para ela dizendo que eu queria uma palestra, né, sobre aquilo que ela trabalha, e no fim das contas a pandemia ano passado, né, interrompeu tudo isso, né? Então esse ano com mais calma aí, nós estamos em casa, mas conseguimos fazer, né? E ela aceitou prontamente. Muito obrigado, Bruna. Fica à vontade, a palavra é tua a partir de agora, tá, gente? Muito obrigado mais uma vez, Bruna, a palavra é tua. Bom dia a todas e todos e todos. Como o professor falou, eu me chamo Bruna, eu tenho 30 anos e acho que é importante, relevante, assim, né, compartilhar com vocês essa informação da idade, porque vocês estão entre 16, 18 anos, 19 anos, eu já tive essa idade e sei das confusões, das inseguranças que geram na gente toda uma escolha, né, que a gente tem que fazer para a vida toda, né? O curso da universidade, se vai entrar na universidade ou não, como vai desenvolver, tudo numa idade muito jovem, né? As pessoas ninguém ensina a gente a ser adulto, a gente vai aprendendo na prática, na marra, e
quem dera eu tivesse tido pessoas que conversassem, né, comigo na minha turma, na minha aula, na minha época de adolescência e juventude. Para mim é muito caro assim esse momento com vocês. Espero muito poder contribuir na caminhada de cada um, de cada uma, a partir da minha experiência, a partir dos passos que eu dei desde saindo do ensino médio até agora. O professor trouxe alguns pontos, né, para eu conversar com vocês em relação ao empreendimento de mulheres, empreendedorismo, né, nos diferentes grupos sociais, a questão da iniciativa da empresa que eu toco junto com a minha sócia, que é a Crioula Curadoria Alimentar, e falar um pouco de mim e da minha profissão. Vou inverter um pouco essa ordem para começar comigo e terminar no empreendedorismo. Também, de alguma forma, contribui num olhar cronológico que me faz, desde o ensino médio até, então, o tempo de agora, né? O hoje, o presente. Eu sou técnica em nutrição. A escola em que eu estudei no ensino médio tinha esse curso concomitante com a educação básica, né? E foi nessa experiência de formação do curso técnico que eu me dei conta que era o que eu queria fazer era trabalhar com alimentação, com nutrição, era então ingressar, né, na graduação em nutrição. É importante a gente compreender que nós não somos uma caixinha só fragmentada, né, segmentada. Nós somos uma multidão de anseios, desejos, de práticas, de sonhos, são várias as áreas que contribuem para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Eu falo isso porque a minha família é evangélica e eu cresci, então, num contexto evangélico, e esses pilares contribuíram para o meu desenvolvimento profissional quando eu entro no técnico em nutrição com um desejo grande na época de responder a pergunta de qual era o sonho de Deus na minha vida. Isso é uma forma, né, de construção, de olhar para o mundo, que era a base que eu tinha. Nesse sentido, eu encontrei no técnico em nutrição, depois de um curso, depois de um trabalho que eu precisei fazer sobre desigualdades sociais, que eu fiquei com o tema da fome. E aquilo me marcou profundamente. Olhar para os números das pessoas famintas no mundo, que não têm acesso ao alimento, aqui me contraiu, assim, né? Eu fiquei constrangida, socialmente falando, né? Fiquei constrangida pela humanidade com a quantidade de pessoas que não tinham na época, e não diminui, lamentavelmente, das pessoas que não têm acesso a alimentos. Isso me motivou imensamente para que eu fosse para graduação e que eu entendesse, então, que ir para a graduação de nutrição é um caminho para poder trabalhar com isso que era o meu desejo, né, que é o entendimento de uma expressão também espiritual. Atualmente, eu já não me coloco dentro do guarda-chuva das religiões evangélicas, né, porque são várias formas de expressão
religiosa com essa matriz. Eu comungo e eu me coloco muito mais atualmente pelas meditações e contribuições do budismo. Isso também colocando nesse guarda-chuva que a gente está vendo da pandemia, de estar em casa. Ontem nós batemos 300 mil mortes no país. Então, também essa dimensão transcendental, a gente precisa, de alguma forma, se agarrar a algo que nos dê força para continuar, né? Estar aqui com vocês hoje de manhã, a forma que eu me agarro para continuar, apesar das dificuldades e do peso que a gente está vivendo enquanto sociedade brasileira. E aí estou falando isso para dizer da importância de, se cada um de vocês tem a sua expressão de religiosidade ou não, mas se tiver e considerar que isso seja importante, agarre-se nisso para que você consiga estar saudável do ponto de vista de saúde mental, para que faça sentido essa caminhada, essa trajetória de formação do ensino médio e uma posterior, quem sabe, acesso à universidade, a uma formação acadêmica. É muito importante que a gente se cuide. Temos essa possibilidade de estarmos em casa, de termos acesso à internet, de se relacionar nessa rede de apoio. Isso é muito importante. Quando eu entrei na universidade, então, eu tive no meu segundo semestre uma aula sobre plantas alimentícias não convencionais. E aquilo foi um segundo divisor de águas na minha vida, né? O primeiro divisor de águas eu considero que foi esse trabalho no ensino médio, e aí a importância desse lugar, né, para também embasar as nossas escolhas. Para mim foi um divisor de águas esse trabalho sobre desigualdades sociais, porque contribuiu para que eu pudesse decidir ser nutricionista. E quando eu ingresso na graduação, outro divisor de águas essas aulas, que eu tive 2 aulas sobre plantas alimentícias não convencionais. E o que são, né, essas plantas? Elas são toda e qualquer planta ou parte de uma planta que a gente pode consumir, mas ela não sabe. Ou ela é pouco conhecida ou ela é negligenciada no espaço onde ela está, onde ela nasceu, né? E tem muitas plantas fora da oferta de plantas comercializadas nos mercados, nas feiras convencionais. Enfim, existe um número bastante restrito de alimentos que nós consumimos em detrimento de uma gama de possibilidades alimentares que existem no mundo. Pelo menos 30 mil espécies de plantas no mundo têm alguma funcionalidade alimentícia. E a sociedade moderna, em meio à forma como a gente se organizou e mantém essas relações societais de vida e de comer, vestir e morar, nós temos uma quantidade de 100 variedades de plantas. Então, a gente percebe que a natureza ela é muito abundante e, ao mesmo tempo que ela é muito abundante, ela se restringe, né? A humanidade ela restringe pela agricultura moderna, que
conhecida como Revolução Verde, com o uso intensivo de agrotóxicos, de sementes transgênicas geneticamente modificadas, com o êxodo rural, né, as pessoas, grande parte das pessoas saindo do campo, indo morar na cidade, então, dando um valor maior para as coisas que acontecem, que são da cidade, em detrimento do que é do campo. Esses três processos de urbanização, de mecanização da agricultura, industrialização dos alimentos, são processos que contribuem esse fenômeno que a gente chama de erosão da agrobiodiversidade, que é essa restrição do número de variedades vegetais possíveis de serem inseridas na alimentação. E aí eu vou dar, assim, exemplos. A bananeira, a gente pode consumir a banana madura, como normalmente se consome, que seria a parte convencional da planta. A gente também pode consumir esse fruto verde, né, por meio da biomassa da banana verde, e aí também já se convencionalizou a utilização do fruto verde para feitura, né, da base de banana verde, mas a gente pode também consumir o coração da bananeira, que é a estrutura que fica pendurada assim no cacho, e que a gente também pode consumir. A gente também pode consumir o pseudocaule, que seria algo como um palmito que a bananeira tem na sua estrutura do pseudocaule. A gente também pode consumir, outro exemplo, folha de abóbora, folha de batata doce, são folhas, né, hortaliças que podem ser consumidas, que tem tantos nutrientes quanto o tubérculo, ou, né, o fruto, que seria a abóbora. E esses são alguns exemplos. Existe esse livro que se chama Plantas Alimentícias Não Convencionais, um guia de identificação, aspectos nutricionais e receitas. Tem 351 espécies catalogadas no livro. Além disso, já tem alguns textos no site da minha empresa que podem contribuir para a aprendizagem de vocês em relação às punk. Depois eu posso encaminhar para o professor Carlos. Bom, eu virei a louca das punk. Desde que eu saí, então, desde que eu tive esse encontro com elas numa aula, eu desenvolvi oficinas, espaços de formação, produzindo conteúdo na internet. Eu sempre fui muito ligada, muito próxima da área de comunicação. Então, eu sempre foi muito caro para mim, muito importante essa questão de levar essas informações para outras pessoas, e que essa informação fosse clara, fosse inteligível, fosse acessível para pessoas que, porventura, não estejam, né, na universidade. Esse conhecimento foi um conhecimento que, por muito tempo, apenas nas fronteiras da universidade, discutido entre cientistas, entre estudiosos, entre pesquisadores das áreas de botânica, de agronomia, ciências ambientais. E a partir desse livro, né, a partir do livro que foi publicado em 2014,
essa temática ela começa a ampliar, né, sair da universidade, romper com essas fronteiras, com essa represa, né, por vezes, que o conhecimento científico cria, né, essa distância entre o conteúdo, né, o conhecimento científico e o saber popular. Então, o tema começa a aparecer na Fátima Bernardes, na Ana Maria Braga, em diferentes programas, no Fantástico, e vai ganhando também pela prática de chefes de cozinha, cozinheiros e cozinheiras, que vão conhecendo essas possibilidades alimentares e vão incluindo isso no seu exercício, no seu ofício, né, na área da gastronomia, e faz com que muitas pessoas comecem a ter interesse, então, sobre essas plantas. Eu fiz parênteses para dar um panorama geral para você. Esse conceito ele é criado em 2008 e aí de 2008 para cá foi esse fluxo que aconteceu, né? De 2008 a 2014 a gente tem acadêmica sobre o tema, e a partir de 2014, com o lançamento do livro e com a associação, né, a articulação com Chefinha, isso vai ganhando cada vez mais espaço na sociedade. Eu tive essa aula sobre as plantas alimentícias não convencionais em 2010. Então, desde 2010, ou seja, 2 anos depois do lançamento, da publicação da tese de doutorado do Valdelic Nunes, que foi o professor que criou esse termo, de 2010 para cá, eu acompanho esse movimento, seja como se fosse uma observação participante, porque eu faço parte desse movimento, né? Então, eu vi ele se desenvolvendo até chegar, por exemplo, ao dia de hoje, eu estar aqui conversando com vocês. Quem dera eu sabido sobre as punk no ensino médio, o que eu não iria, o que isso representaria na minha história. Eu associei, né, esse conceito da idade, da biodiversidade alimentar com a temática que me motivou a entrar na universidade, que foram a questão de combate à fome. Bom, eu vivi 5 anos e meio na Unicinos, então, e aí eu fiz diferentes disciplinas, não só do currículo da nutrição, mas fiz disciplinas, eu fui bolsista 100% pelo ProUni, então eu tive a possibilidade, né, de ter o acesso à educação do ensino superior por meio de políticas públicas, né, por meio dessa política de governo, que era o ProUni e o FIES. E aí, quando descobri que eu podia fazer outras disciplinas de outros cursos, daí eu me dei, né? Tipo, mergulhei pelos campos da Unicinos, fiz disciplinas do curso de serviço social, fiz disciplinas do curso de ciência social, fiz disciplinas dos cursos de jornalismo, eu fiz disciplinas do curso de psicologia, eu fiz várias disciplinas, porque a alimentação, né, o campo da alimentação e nutrição que eu acredito que seja potente de se trabalhar, vem muito como o guia alimentar da população brasileira, né? Onde a gente tem um olhar mais apurado, um olhar mais atento às práticas culturais e não somente à questão nutricional
dos alimentos, não considera alimentação como um comer para satisfazer uma dimensão fisiológica, biológica. Eu acredito que a alimentação ela é mais do que isso, e ela envolve diferentes setores, tanto de conhecimento quanto de ação. E, para mim, só era possível fazer essas ações estando próxima, né, de alguma forma, fazendo essas disciplinas. Eu saio da graduação, então, em 2015, vou trabalhar com saúde pública em Brasília, vou morar em Brasília, morei lá por 3 anos, e lá eu trabalhei com alimentação e cultura, e eu era uma nutricionista / jornalista, porque eu trabalhava com a questão de assessoria de comunicação, programa de alimentação, nutrição e cultura da Fiocruz. E para mim, isso fundei, né, criei, formulei um site do Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares, que foi para mim também uma experiência incrível de poder associar a educação com as questões de alimentação e cultura. Em 2017, então, ao longo de 2016, eu tinha 25 anos, eu comecei a pensar no desenvolvimento de um projeto autoral, né? Eu comecei a achar que eu queria gestar e eu queria desenvolver algo que fosse meu, né? E é aí que surge a Curadoria Alimentar, que é uma empresa social que eu tenho uma sócia que se chama Betina, ela é designer, então a gente juntou alimentação, ecologia e comunicação. E a gente produz conteúdo nessa área, né, com essa triangulação. A gente presta serviço também de produção de conteúdo. Eu, enquanto comunicadora popular, né, que me auto-intitulei como comunicadora popular porque não fiz nenhuma graduação na comunicação, mas as vivências ao longo do tempo fizeram com que eu pudesse me colocasse, né, como alguém que trabalha na área da comunicação também. E a crioula, ela o conceito do nome é juntar tanto as questões de afro-brasileiras da culinária, da alimentação, as contribuições africanas, né, para a construção da cultura alimentar brasileira, quanto não é o conceito, mas é a definição que era dada a pessoas africanas que tinham filhos, né, aqui no país, aqui no Brasil. Então, as pessoas que nasciam aqui no Brasil eram chamadas crioulas. E era uma definição pejorativa. Então, a proposta da crioula curadoria alimentar é apresentar uma visão positivada, apresentar uma intenção de potência de vida, de fortalecimento mesmo, tanto de iniciativas mulheristas, né, protagonizadas por mulheres, quanto evidenciar as contribuições da agroecologia no contexto social em que vivemos. As sementes crioulas, elas são sementes que são cuidadas, guardadas
mantidas e compartilhadas entre agricultores e agricultoras familiares, entre agricultores de povos e comunidades tradicionais. Sementes crioulas são as sementes que nos que são herança, né, de práticas culturais tradicionais antigas. Essa junção, essa fusão de todos esses conceitos forma então o nome dessa empresa com a qual eu tenho trabalhado desde 2017, 2018, e não é fácil empreender, né? Assim como ninguém te ensina a ser adulto, ninguém te ensina a ser empreendedor. Então, tem várias questões burocráticas, administrativas, de fluxos de organização que a gente vai aprendendo conforme as demandas vão se apresentando. Não dá para esquecer, né? É inevitável, mas o óbvio precisa ser dito, né? Eu sou uma mulher negra, então a compreensão disso, não somente a minha compreensão e o meu entendimento, autoentendimento que sou uma mulher negra, mas um entendimento externo de outras pessoas e organizações em relação a mim e a minha empresa. Essa relação, ela é assimétrica, né? Porque vivemos num país racista, onde ainda a mulher negra é o sujeito, né, social com maiores, com menos acesso, com menores acessos a desenvolvimento, seja desenvolvimento econômico, seja desenvolvimento educacional. Desculpem o caminhão que está passando, não sei se vocês estão ouvindo, mas pelo menos para mim está alto. Vou esperar passar, pelo menos um pouco. Parou. Então, como Angela Davis, que é uma intelectual estadunidense, fala: quando a mulher negra se movimenta, toda a pirâmide social se movimenta, porque ela está na base. Então, contribuir para o fortalecimento de empreendimentos de mulheres negras é contribuir para que toda a sociedade, de alguma forma, se movimente. Práticas antirracistas precisam acontecer, né? Não só é uma questão, o tornar-se negro, o ser negro é uma construção social que tem impactos sociais, tem impactos econômicos, tem impactos políticos, e não pode deixar de ser considerado jamais. Do mesmo jeito que outras especificidades, outras pessoas, né, outros segmentos da sociedade, como pessoas do grupo LGBTQIA+, como mulheres do campo, trabalhadores rurais, comunidades indígenas, não aldeias, nações indígenas, comunidades quilombolas, são todas minorias, né, entre aspas, que são a maioria do nosso país, que são alijadas, que elas são destituídas dos seus direitos de manutenção da vida. Então, falar sobre empreendedorismo é muito difícil se a gente não falar dessas estruturas que impedem, que oprimem, que negligenciam as potências
de vida, de mulheres negras, de pessoas inseridas nos grupos LGBTQIA+, e nessa dimensão dos diferentes povos e comunidades tradicionais e rurais. A gente precisa ter esse olhar antirracista, né? A gente precisa ter esse olhar feminista, a gente precisa ter esse olhar não machista, não patriarcal, porque ninguém vive sozinho. E ao mesmo tempo que ninguém vive sozinho, ninguém vive sem estruturas sociais mínimas que permitam que alguém viva, se desenvolva e se emancipe, né? Se desenvolva pessoalmente, né? Vocês estão aqui, vocês estão com acesso à escola, com acesso à internet, eu também. Esses reconhecimentos precisam nos impulsionar para que nós sejamos bem um elo de fortalecimento para outras pessoas que talvez estejam num lugar, ocupando um espaço desprivilegiado, e aí eu não gosto de fazer uso da palavra privilégio e chamar pessoas de privilegiadas, assim, com uma certa banalidade, assim. Eu acho que a gente precisa ter cautela, porque no mundo louco como que a gente está vivendo, parece que o mínimo é privilégio. Parece que o mínimo para estar no mundo é privilégio. E não é isso, né? Não tem nada a ver. O mínimo não pode ser tido como privilégio. As pessoas precisam ter casa, comida, amigos, espaços de convivência, e educação, saneamento básico. Eu estou falando dessas coisas porque o conceito de segurança alimentar e nutricional, que um dos conceitos que me rege as minhas práticas profissionais, ela diz que a segurança alimentar e nutricional é a garantia de acesso a alimentos em quantidade e qualidade suficientes para a satisfação das necessidades físicas, sem que o acesso aos alimentos tire os demais acessos, educação, a transporte, ao trabalho. Então, a pessoa, se ela não tem acesso ao deslocamento, a trabalho, à saúde, à educação, então ela não tem o seu direito de segurança alimentar e nutricional atingido, alcançado, garantido. Ela não tem isso, não é... E agora, assim, existem campanhas, né, de doação de alimentos, de cestas básicas, especialmente agora na pandemia. É super importante que a gente seja conectado com esses espaços, para que a gente também possa apoiar isso, porque as pessoas estão com menos do que o mínimo, né? Não tem trabalho, não tem de acessar a compra dos seus alimentos. Crianças não estão indo para a escola, e na escola que muitas crianças tinham as suas refeições ofertadas, né? E a gente vê, assim, que está um caos. E o que a gente pode fazer para fortalecer esses movimentos
de doação de cestas básicas e outros itens de higiene, de uso pessoal. A gente precisa fazer parte desses movimentos. Vocês, que são adolescentes, no sentido de compartilhar nas redes sociais que existe essa possibilidade, fazer uma doação com algum dinheiro, não sei se existe, se você fonte de recurso de alguma forma, conhecer empreendimentos, mesmo que pela internet, de mulheres negras, de pessoas LGBTQIA+, de povos e comunidades tradicionais, de grupamentos rurais, tudo, a alimentação, ela está em tudo. Porque a alimentação é a base para a manutenção da vida e ela também é ponto de encontro para organizações sociais. Contribuir com é possível contribuir de alguma forma com esses movimentos. E aí eu finalizo a minha fala dizendo que eu sou uma pessoa realizada no meu trabalho, com as mulheres que fazem parte do empreendimento que eu concebi, que eu criei, com a forma como a gente tem conduzido as ações, os nossos processos, e também pela minha continuidade, né, nos meus estudos. Eu tenho desejo de ser professora universitária e foi uma vontade que surgiu na metade do meu curso de graduação. E para isso eu preciso viver os ritos, né, da universidade, fazendo a minha pós-graduação, tanto mestrado quanto doutorado. Não é fácil conciliar estudos e trabalho. E ao mesmo tempo, é muito bom quando a gente tem momentos como esse para compartilhar um pouco da nossa caminhada e daquilo que eu acredito ser adequado, coerente para agirmos, né? Para agirmos em rede, para sermos solidários, porque só assim a gente consegue construir caminhos saudáveis para as pessoas e para o planeta. E esse é o lema, né, da Crioula Curadoria Alimentar. Uma alimentação que faça bem para as pessoas e o planeta. E isso, bom, isso diz muita coisa, isso daria mais uma hora de conversa, e eu quero deixar o espaço para vocês fazerem perguntas. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de todos e todas. Buenas, obrigado, Bruna, pelas tuas palavras. Muito importante sempre falar sobre alimentação, ainda mais alimentação saudável. Eu acho importante falar sobre grupos sociais, porque nós vivemos muito na nossa realidade, naquilo que está ao nosso redor, tanto familiar, questão religiosa, questão de redes sociais. A gente recebe muita informação daquilo que a gente consome, tá? E se eu não consumo, por exemplo, nas redes sociais, eu não consumo, se eu consumo só, vamos falar um pouco de política para usar de exemplo, se eu consumo só coisas de esquerda nas minhas redes sociais, por exemplo, e tudo que está ao meu redor é só coisas de esquerda,
e ou eu consumo coisas de direita nas redes sociais e tudo que está ao meu redor é de direita, eu só vou receber um tipo de informação, né? Eu vou ser bombardeado com aquilo que eu consumo, né? Então a gente acaba as pessoas acabam não entendendo os outros, o outro lado da moeda, né? Então eu pedi para a Bruna falar, né, ela comentou sobre a questão da alimentação saudável, eu acho muito importante a gente diminuir o consumo de carne, de produtos industrializados, de alimentos de grandes, né, culturas, né, que usam muito pesticidas, agrotóxicos, né, é muito importante isso, mas é também importante falar disso na questão dos grupos sociais, que a Bruna falou muito bem, que são mulheres, daí dentro de mulheres, vai ter um grupo formado só de mulheres, né, grupos sociais, tu vai ter grupos de mulheres brancas, tu vai ter grupos sociais de mulheres negras lutando pelos seus direitos, tu vai ter grupos de negros, grupos de LGBT, né, de LGBTs, e aí tu tem a questão, né, me fugiu o nome, dos transgêneros também, né, então, assim, tu tem a questão dos trabalhadores rurais, agricultura familiar, movimentos sociais, indígenas, tu tem a situação dos indígenas que se a gente não consumir esse tipo de informação, eu nunca vou saber entender o lado das pessoas, dos outros grupos sociais. Então, acho muito importante falar de grupos sociais, questão da alimentação é importante, a questão, quando ela comentou, né, a Bruna comentou a escolha do nome da curadoria dela, crioula, daí ela juntou a questão, né, do termo pejorativo com o termo das sementes, que são sementes nativas, né, de culturas antigas. Hoje a nossa semente, geneticamente, ela é muito pobre, né, em termos de diversidade, tá, genética eu estou falando, tá? Agora, quando tu pega uma sementes que são produzidas, né, sementes mais antigas, sementes que já são próprias da biodiversidade, que tu vai lá, tu colhe naturalmente, por exemplo, tu tem uma diversidade genética maior, tu tem algo a mais ali. E a questão das punks também é extremamente importante, porque, às vezes, a nossa cultura, ela está voltada para meia dúzia de plantas que a gente consome. Tomate, repolho, alface, soja, feijão, arroz, e isso, né, acaba que o alto consumo desses alimentos também acaba tendo um impacto ambiental muito grande, né? Então, tu falar de outras possibilidades, de outros tipos de alimentação, que às vezes tu tá caminhando na rua e ali tu tem um matinho, né? Aquilo que pode ser utilizado também, ainda mais num cenário em que tu tá passando fome, que as pessoas passam fome, tu ter esse conhecimento, por isso é importante o conhecimento, tu ter esse conhecimento de que aquilo ali pode ser consumido, né, evita de tu, daqui um pouco, comprar e desperdiçar muito alimento que, né, acaba indo fora, e tu tendo isso no pátio da tua casa, numa hortinha no fundo da tua casa, né, ou na tua região. Tá? Então, assim, eu acho que a palestra da Bruna é um misto de muita coisa interessante para se discutir, tá? A questão dos grupos sociais, questão da alimentação sustentável, questão de mudança de clima, quando tu muda tua alimentação para uma alimentação mais sustentável, tu diminui a emissão do gás carbônico, tu acaba... Daí nós viemos falando a semana inteira sobre isso, a questão das mudanças climáticas, a questão das abelhas e alimentação, a questão das pandemias e doenças causadas, né, pelo desmatamento e pelo contato cada vez maior nosso, né,
nesse ambiente preservado que a gente tem, porque nós cada vez mais estamos entrando para dentro desse ambiente preservado, causando danos, e isso volta para nós de alguma forma. Então, parabéns, Bruna, muito obrigado pela tua palestra, pela tua fala, era exatamente isso que eu queria trazer para vocês, tá? Então, vamos lá, gente, se alguém tiver alguma pergunta para a Bruna, por favor, façam, tá? Quem gostaria de fazer alguma pergunta, tem algum interesse, né, conhecer a página dela, por favor, acusem-se. Ninguém, gente? Ou será que são só as câmeras desligadas que não tem ninguém atrás? Sobre a trajetória dela. Ninguém? Então, deixa eu ver. Ninguém, gente? Ó, a Tabata levantou a mão. Fala, Tabata. Oi, eu queria saber quais são as punks mais comuns que a gente pode encontrar por aqui. Por exemplo, perto de casa, e eu moro até na frente de uma praça. Então eu queria saber melhor e também sobre o livro, que eu achei muito interessante. Boa. Planta pode encontrar, assim, ao nosso redor, né, praças, terrenos baldios. Normalmente são plantas consideradas ruderais, são esses que são vistas como mato. Por exemplo, o Major Gomes é um... E é isso também, né? Quando a gente fala o nome de uma planta, que ela é comível, e que você não consegue pensar o que ela é, por exemplo, se eu falar abacaxi, vocês pensam que é um abacaxi. Mas se eu falar Major Gomes, talvez não venha nada na cabeça de vocês. E aí, nesse contexto, essa planta ela é não convencional. Uma planta que pode ser conhecida de mais popular, assim, que é o dente de leão, que é aquela planta que tem o glóbulo cheio de pluminhas e a gente assopra e eles saem, né? Eles voam. As folhas dessa planta, elas são comestíveis. Outra planta que é muito parecida com o dente de leão é a serralha. As folhas dela são serrilhadas e ela tem também esse pêndulo. Ela também pode ser consumida. Às vezes, e eu incentivo muito as pessoas a terem esse olhar mais acurado, mais atencioso em relação ao seu entorno, a gente encontra mamoeiros na rua e pode se coletar, porque o mamão verde, ele pode ser consumido como um legume, como um chuchu. Normalmente, esses mamões que se desenvolvem nas ruas, em praças, eles não amadurecem, às vezes eles apodrecem antes e acabam não sendo consumidos nem pelos pássaros, nem por nós, né? Então, o mamão verde, ele pode ser comido como um chuchu, como um legume. Tem árvores frutíferas que às vezes a gente tem medo de fazer essa coleta, né? Eu tenho receio, mas é importante que a gente faça, que a gente se ocupe ocupe esse espaço, né? De coleta. E aí, pelo menos aqui perto da minha casa, tem acerola, tem araçá, tem romã, são frutas que, por vezes, elas nascem ou são plantadas nas praças e que as frutas podem ser coletadas para consumo. Eu falei da Major Gomes, ela também é conhecida como Beldroega ou Beldroega gorda, uma
gorda, ela pode ser, ela é um pêndulo com pequenas flores rosas. É uma planta que também pode ser consumida. Eu encontro aqui ao redor da minha casa, nesses terrenos baldios e às vezes calçadas, folhas de batata doce. Nem sempre a batata doce se desenvolve, mas ela produz folhas e essas folhas elas são comestíveis. É um espinafre, o sabor. Eu vou fazer um merchan aqui. Quem quiser me acompanhar, quem tem Instagram que quiser me acompanhar, Bruna Crioula. E a página no Instagram, vocês podem procurar tanto Crioula Curadoria quanto Bruna Crioula. Eu compartilho sempre que eu saio de casa para fazer coleta. Eu mostro para as plantas como elas são, para as pessoas reconhecerem, identificarem. E acho que essas são as mais... Beldroega também é uma planta que eu encontro, assim, que são rasteiras, né, que tem um ciclo curto, então elas se reproduzem muito rápido e elas crescem em vários lugares. Acho que esses são alguns exemplos. Muito obrigada por me responder. Aqui na praça realmente tem muitas árvores frutíferas, né? Como sempre dá frutas e coisas assim. Mas eu tenho outra pergunta. Não, essas punks, elas não podem estar contaminadas com alguma coisa? Por exemplo, já que elas ficam nas calçadas e nos asfaltos, assim, nos cantinhos e coisas assim. Essa questão da contaminação, ela é bem importante. Assim, eu coleto desde sempre espaços mais variados possíveis, praças, às vezes na frente das casas, né, na calçada, às vezes um espaço que as pessoas plantam, né. O ideal, assim, é quando tu identifica que uma planta, ela é uma planta, ela é alimentícia, e ela está num lugar não muito legal, que não parece estar muito limpo, a alternativa é coletar para tirar muda, coletar para fazer, para produzir ela, que numa próxima geração ela não vai estar com os possíveis contaminantes. O ideal é não coletar próximo de grandes avenidas que passem muitos carros. O ideal é sempre procurar espaços que sejam mais residenciais, que sejam praças que não estejam ao entorno grandes rodovias ou grandes avenidas. E assim, a gente também tem que flexibilizar no sentido que os brasileiros são a população que mais consome agrotóxico do mundo. São 8 litros de agrotóxicos por ano que a gente consome nos alimentos ditos convencionais. Então, a gente já está contaminado, nós já estamos num ambiente contaminado. Tanto pelo o agrotóxico que vai no nosso alimento, quanto pela questão dos combustíveis fósseis, que, né, diesel, gasolina, que é utilizado para transportar esses alimentos que viajam quilômetros, mais de 1.000 quilômetros às vezes. É preciso flexibilizar o que é contaminação. Porque às vezes o que está ali naquele grado está muito mais limpo do que o que a gente compra no mercado. É importante que
tô vendo que é um terreno baldio que, tipo, tá sujo, tá cheio de entulho, não vou fazer coleta ali. Ou algum terreno próximo de posto de gasolina, também não vou fazer coleta ali. Mas vou procurar fazer coleta em espaços que sejam limpos, assim, que sejam organizados. Compreendo, o que você falou é com toda certeza a realidade, né? E eu queria falar que eu já estou te seguindo no Instagram, na verdade. Muito obrigada pela resposta. Nada. Tinha outra pessoa de mão O levantada. Alberto. Fala, Alberto. Capaz que não ia ser eu, né? Que bom, cara. Eu fico feliz quando tu pergunta. Assim, não sei se eu posso te chamar de professora Bruna. Pode me chamar de Bruna. Tá bom. Bruna, assim, eu não sei se você conhece o Mohamed Indy. Ele foi participante do MasterChef, ele é de origem do Líbano, e ele sempre defendeu essa questão do usar as folhas da cenoura, sabe? Usar as folhas da beterraba, que você pode fazer vários, que nem a couve que a gente faz, sabe? Aquele refogado e tudo mais. Então, ele sempre defendeu essa mesma analogia de uma educação alimentar nas escolas, porque você pode pegar a casca de uma cebola, de uma batata e fazer um caldo com um risoto, sabe? Então, essa conscientização de que o lixo pode virar luxo, só que as pessoas não conseguem, não vão atrás, não procuram. Então, você acha que se a gente tivesse uma educação alimentar dentro das escolas, iria diminuir todo esse caos que a gente vive da má alimentação, de uma população que não possui fome, como atualmente o Brasil está tendo? O que você acha? Obrigado desde já. Obrigada pela pergunta, Alberto. Eu acredito que educação alimentar é uma estratégia muito potente para transformar as nossas práticas como um todo, né? A gente tem nas escolas uma expressão daquilo que a gente faz em casa também, né? Eu não estou falando assim de questão de. Não é educação no sentido de nível de formação, né? Acho que isso é como Paulo Freire traz, como uma forma de ler o mundo, né? Se as pessoas conseguissem compreender que a partir da alimentação a gente pode desenvolver uma ecologia, fazer com que o mundo, que o meu território, ele seja mais saudável, seja pela diminuição do desperdício, seja pelo aumento nutricional em função dessa inclusão de outros alimentos, de outras partes dos alimentos, porque na educação alimentar ela vai ser diferente para cada segmento, mesmo na escola, né? A escola tem uma comunidade escolar que ela não é homogênea, não só. Então, tem um processo de educação alimentar e nutricional com as coisas, né? Com a equipe de alimentação e nutrição, que às vezes reproduz o que faz em casa, né? Então, tipo, logo se a cozinheira em casa bota fora a rama das folhas da beterraba, ela vai fazer isso no ambiente escolar. Educação alimentar para as crianças e para os alunos de uma forma geral, na inclusão de novos alimentos, na importância da variedade alimentar,
para uma alimentação saudável, o uso integral de alimentos, né, como uma forma de melhor nutrir a nós mesmos, para os professores também, porque os professores poderiam ter a educação alimentar nutricional como um eixo transversal das suas disciplinas, né? Não como uma coisa, um conteúdo específico, focado no dia da alimentação, no Dia Internacional da Alimentação, digamos assim. Bom, se fosse isso, bem já seria bom, mas essa interdisciplinariedade, essa conexão entre os diferentes segmentos dentro da escola que pode contribuir para a vida mais saudável a partir da alimentação, né? Por exemplo, ter uma horta. Às vezes as pessoas realizam o ter uma horta na escola, no sentido de que você tem que dar conta de fornecer alimentos para todos os alunos. E não, a horta pode ser um espaço pedagógico, um laboratório de práticas sustentáveis, onde as crianças mais novas vão aprender sobre o formato das plantas, as minhocas, o que tem ali, alunos mais velhos, a questão da manutenção mesmo dos canteiros, dos consórcios. Por exemplo, agrofloresta é um tema que pode ser abordado na feitura de uma horta comunitária. Tem uma composteira. Quando a gente fala de alimentação, e, enfim, a gente está fazendo esse recorte a partir da leitura, né, da tua pergunta, alimentação escolar, eu acredito que a escola pode ser esse núcleo de ações, de diferentes ações, que começa é no refeitório, é na horta, é na sala de aula, é na compostagem. São processos, né, de educações alimentares, porque cada lugar a gente pode trabalhar a alimentação a partir de um eixo. Rapidinho dar um exemplo, que foi o nome, eu desenvolvi um projeto na Fiocruz Brasília, que era o Clube do Jardim, que o objetivo era trabalhar com saúde do trabalhador. Então, a gente tinha esse guarda-chuva de saúde do trabalhador, não só pelo que a gente estava plantando, nós plantamos várias plantas medicinais, como também os ritos de se ter uma horta. Então, a gente tinha um mutirão com os profissionais para abrir os canteiros, para plantar as coisas. Na hora de colher, a gente avisava todo mundo, a gente colhia, por exemplo, cúrcuma ou açafrão da terra, e aí a gente cortava e dava para as pessoas, né, que estavam naquele ambiente. As pessoas iam lá e colhiam capim-limão, capim-santo para fazer um chá, traziam mudas para a gente plantar na horta. Então, às vezes a horta é um ponto de encontro, e a partir desse encontro, as conversas vão se tornando processos de aprendizagem, processos de educação alimentar e nutricional. Eu concordo contigo que educação alimentar é super importante, que no ambiente escolar ela é muito potente, e é preciso reconhecer essa complexidade de que são diferentes segmentos de pessoas, diferentes grupos de pessoas no ambiente escolar. E aí, como é que a gente vai trabalhar com cada uma delas? Porque se trabalhar com um só, talvez não dê conta
de transformações assim mais intensivas, assim, mais que sejam constantes, né? Acho que é isso. Quando a gente pensa em alguma coisa, a gente pensa nessa transformação estrutural. E para que dê conta de firmar essas aprendizagens, né? Sim, com certeza. Eu estava aqui pensando. Antes você falou em banana verde, e daí um amigo meu, ele pensou, nossa, que nojo. Ele disse, nossa, que nojo, banana verde. E daí eu ainda disse assim para ele, ué, você não sabe, banana verde dá para fazer um ótimo brigadeiro, porque ela tem o mesmo trabalho que o leite condensado. Se a gente pegar uma abobrinha e colocar dentro de um brownie, fica ótimo. Se a gente pegar uma sálvia, dá para fazer a milanesa. Se a gente pegar a flor de uma abóbora, dá para fazer a milanesa. Tudo isso tem uma substituição que eu acho incrível, sabe? Eu faço curso de confeitaria e daí eu ensino eu não sou professor, mas de vez em quando eu ensino as mulheres a fazer coisas diferentes. Elas ficam tipo, oh my God, que legal! E é que eu me criei no campo. Então, tipo assim, tudo dá para comer. Tudo. E o meu avô, ele é de origem indígena, então ele vive, ele sai assim dentro de uma mata virgem, e daí ele diz assim, isso é chá para fazer, isso é chá bom para isso, aquele chá é bom para aquilo. E eu fico pasmo, sabe? Eu queria ter a sabedoria que ele tem. É algo incrível, muito, muito bom. Sim, que legal. Foi bacana o teu comentário ali, tu falou do Paulo Freire, né? Só por curiosidade, o nome da escola onde né, esses alunos estudam é Paulo Freire, Instituto Estadual de Educação Paulo Freire. Coincidência bacana, eu acho que o Paulo Freire, todo mundo deveria, eu acho, em todas as escolas, claro, mas ter esse conhecimento de quem foi, né, e qual era a ideia do Paulo Freire, do que ele queria trazer para nós, e essa ideia do Paulo Freire pode ser utilizada em praticamente tudo que a gente vive na realidade hoje. Teu comentário sobre a escola, ela é diferente, ela é diversa, a escola tem diversidade de pessoas, e é isso que nós estávamos falando, né, na questão dos grupos sociais, muito importante. Dentro da escola nós temos grupos sociais, e nós não percebemos isso porque, como eu disse, a gente não consome esse tipo de informação, né? É muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta, por favor? Ou eu interrompi a Bruna, desculpa, Bruna, aquela hora, não sei se tu queria fazer algum comentário. Não. Tá. Tudo bem. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão eu já vou encerrar. Ô, Carlos, dá uma olhadinha que eu mandei no WhatsApp para ti, por favor. A Cida estava aqui me mandando foto das hortinhas dela, dos pés de acerola dela. Olha aqui, ó. Ó, o que ela me mandou? Um mini canteirinho, uma horta que ela tem, uma acerola dela aqui no auge da safra, fiz suco e congelei. Isso aqui que legal, tudo nos copinhos, congelado. Vê com a Bruna se esse processo é válido nutricional. Agora estou escutando e providenciando a comida. Tu diz, Cida, de congelar alimentos, né? Vê com a Bruna, no auge da safra, fiz suco e congelei. Vê com a Bruna se esse processo é válido nutricionalmente. É isso, Cida? Sim, isso. É que eu vou dar uma entradinha aqui, tá? Desliguei lá o fogão. Bom dia, Bruna. Perdão, aluno, Bom dia. pela intromissão. A seguinte, Bruna, é que eu tenho, né? A gente também tem essa família, né? A questão de cultivar o que for possível, né? Para a gente comer. Então, a gente tem dois pés que são diferentes. A fruta é maior e a outra é menor. Então, no auge da safra, ambos dão ao mesmo tempo, né? E aí chega a ser triste de ver aquelas frutas no chão. E aí, devido à contaminação, que nem a menina comentou anteriormente, né? Que a gente, como tem animais,
Então, a gente não pega do chão. Então, eu vou lá com a minha escadinha aqui, né? Porque eu não sou assim muito grande, então eu preciso de uma escadinha para pegar mais os frutinhos. E aí, para não ter haver desperdício, eu faço, né? Bato no liquidificador e coo. E daí eu coloco em copinhos, esses copinhos descartáveis, e boto eles direitinho, congelo. Daí, depois que eles congelaram, eu coloco dentro de um saquinho, né? Para ficar no outro saco, para ele não ficar diretamente esse tempo guardado na geladeira, no freezer, melhor dizendo. Então, eu pergunto, em termos nutricional, essa forma que eu estou fazendo é válida? Sim, o processo de congelamento, ele é um dos processos de conservação dos alimentos, né? A gente sempre vai ter perdas nutricionais nesses processos, depender de qual a gente for usar. E algumas coisas que são inevitáveis. As vitaminas, por exemplo, elas não ficam em nenhum processo de conservação, elas são muito voláteis. Mas minerais vão se manter, porque tu não usou o calor, né? Que nem, por exemplo, o feijão. Quando a gente tem o feijão, as pessoas normalmente dizem, come grão que o ferro, para te comer o ferro. Mas, na verdade, o caminho do ferro no cozimento é ir para o caldo. Então, tem que comer caldo de feijão para consumir o ferro do feijão. Então, depende do produto, do alimento e depende do processamento. Mas, assim, em relação a frutas, o congelamento é uma prática muito comum e não tem grandes perdas nutricionais, não. Pode fazer que está tudo certo. Obrigado, Bruna, pela resposta. Obrigado, Cida. A Cida é professora na escola. Eu que agradeço. Mais alguém, gente? Mais alguém tem alguma pergunta? É isso? Então, Bruna, mais uma vez, muito obrigado. Todas as expectativas foram superadas, né, naquilo que eu esperava mesmo, de passar de conhecimento para os meus alunos, para quem está assistindo. Eu acho que nós temos sim que falar de alimentação, nós temos que ter uma horta na escola. Era uma ideia lá em 2019, quando eu entrei na escola, já é uma ideia antes de mim, que, né, por questões, né, da escola, logística, por questões até do dia a dia dos professores da escola, acaba que não se, né, tu tem que parar e fazer, botar a mão na massa mesmo, essa que é a verdade. Então, era uma ideia em 2019, quando eu entrei, era uma ideia antes já. Essa pandemia, ano passado, quando eu disse que faz um ano, realmente faz um ano que eu entrei em contato com a Bruna para fazer uma palestra com vocês, e dessa vez eu consegui. Então, a pandemia está fazendo isso mais uma vez, não ser realizado, né? Então, temos que falar de alimentação, temos que ter horta na escola, temos que ter horta. Eu tenho uma hortinha aqui do lado da minha casa, temos que ter horta no nosso pátio, temos que entender, aprender, nós temos que ter conhecimento sobre outras possibilidades, tá? Uma alimentação saudável, ela é benéfica para o meio ambiente, ela reduz emissões, né, de gases, ela ajuda a mudar o clima, ela ajuda a trazer riqueza, ela ajuda as pessoas a ganharem o seu sustento. A gente tem que respeitar os diferentes grupos sociais que existem dentro da nossa escola, do nosso bairro, da nossa cidade, né, do nosso estado, país, no mundo, né. Nós temos que aprender a ouvir, aprender a consumir esse tipo de questão também, né, no nosso dia a dia. Muito legal. Todas as expectativas, né, realizadas. Muito obrigado. Obrigado a todos,
né, e a todas pela participação. Amanhã nós vamos ter uma palestra, então, com a Alessandra Morim, a Leca. Eu não sei se a Bruna conhece ela, mas ela é muito amiga da Danusa, deve conhecer a Danusa também, né? Sim, né? Então, é tudo meio interligado, as pessoas, isso é bom. E daí, amanhã nós vamos ter uma palestra com ela, sobre essa questão da pandemia, gestão socioemocional, né, como lidar né, nessa questão de aulas remotas, nos problemas que cada um tem pessoais. Acho que vai ser uma conversa bem interessante também. Acho não, eu tenho certeza. E queria agradecer a todo mundo. Obrigado, Bruna. Quer dar um recadinho, alguma coisa? Foi ótimo. Obrigada pelas perguntas, pela oportunidade. Danusa é uma amiga muito próxima, muito querida. Ela é incrível, né, cara? Na Nossa. universidade conheci ela, ela é muito, muito, muito fora do normal. Queria convidar ela também, uma hora dessa eu convido ela para falar das punks. Sim, tanto das punk quanto de horta escolar. Foi agricultora numa escola aqui em Porto Alegre, a Aldeia da Fraternidade. É uma baita profissional, assim, cuidadora da terra, muito a pena. Sim. Ok, Então, obrigado. tá, gente, obrigada. Tchau. Okay. Tchau, tchau, gente. Por favor, desliguem, tá? Não deixem nada aberto aí, para não ficar gravando aí, daqui a um pouco vocês falar o que não devem, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Até.